abençoado. Hoje, o tema que eu quero trazer para nós finalizarmos aqui é pilares que sustentarão a sua família. O texto que eu vou usar, bem conhecido, já usei em algumas vezes aqui na igreja, Mateus 7, 24 a 27, que fala do construtor prudente e do insensato. Mateus 7, 24 a 27 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Em todo esse tempo, meus amados irmãos, nós ministramos assuntos, princípios importantes com respeito à família, sim ou não? Todas essas semanas a gente tem estudado, não é? Semana passada a pastora Tati ministrou uma palavra sobre relacionamentos entre pais e filhos. A gente tem ouvido instruções poderosas, a gente tem ouvido aprendido princípios importantíssimos. Mas sabe uma coisa interessante? É que só o conhecimento em si não vai fazer diferença na nossa vida. Por isso que o texto que nós lemos hoje diz: se nós ouvirmos as palavras e as colocar em prática, se você ouve a instrução e coloca em prática, você vai ter sucesso. Então, o exemplo que foi colocado é um exemplo de edificação. Então, imagina que a gente está edificando a nossa família, e a edificação da família, ela perdura por muito tempo. Ela só acaba quando a gente partir desse mundo. Mas quem fica deve zelar e continuar na edificação, não é verdade? Então você imagina que se nós não cuidarmos, e se a gente não pensarmos nesses pilares, que são sustentação para a nossa família, se nós não colocarmos aquilo que nós aprendemos aqui em prática, a gente corre o risco de ter algo bom. Eu estava no momento do louvor aqui em adoração e pensando, quantos homens e mulheres de Deus, pessoas boas, que tinham famílias preciosas e perderam, e desabaram, e ruíram. Por quê? Porque não zelou, porque descuidou, porque vacilou. Então, o primeiro pilar que eu quero colocar para você aqui nessa noite é o pilar da consagração. O que é o pilar da consagração? Consagração fala de santificação, fala de apresentar algo a Deus. Eu preciso consagrar no altar do Senhor, eu preciso dedicar algo ao Senhor, né? Algo consagrado é algo que é oferecido ao Senhor. Então, consagração tem a ver com aquilo que eu faço com a minha família. Eu tenho uma família consagrada ao Senhor. A primeira apresentação aqui é consagrada ou dedicada ao Salvador. Mateus 6,33, usei esse texto aqui no domingo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dedicar ao Senhor, ter uma dedicação, isso não é só um ato religioso, mas imaginar, a minha família, ela é consagrada ao Senhor. Aquilo que a gente faz com as crianças,
Qual o valor que a gente dá para isso? De apresentar a nossa família ao Senhor, como algumas pessoas e algumas famílias que estão aqui desde o princípio. Todas as terças-feiras estão aqui. E eu fico louvando a Deus por isso, pela atitude, porque eu sinto no meu coração que essas famílias estão recebendo, elas estão sendo apresentadas diante do Senhor, elas estão sendo consagradas ao Senhor, e estão recebendo também da parte do Senhor. Porque tudo aquilo que a gente apresenta, tudo aquilo que a gente consagra ao Senhor, é santificado. Uma outra coisa, dentro da consagração, a gente precisa meio que, como diria um filósofo amigo nosso, né? E diz que lá em Romanos, quando diz que temos que apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele fala assim, o problema do sacrifício vivo é que ele não para quieto no altar, né? Você põe ele lá e ele foge, né? Imagina o sacrifício, vai fazer o sacrifício, né? E solta ele lá e ele foge do altar. Fala, opa, pega o sacrifício lá que ele está, né? Esse é o problema do sacrifício vivo, que é a gente, né? Aqui ou ali a gente dá uma escapada, né? Então, quando a gente vê Efésios 5:25, diz, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou, se sacrificou, se consagrou, se entregou. Já pensou isso? Você ser capaz de consagrar o seu egoísmo, de apresentar a sua vida para matar de forma definitiva o seu egoísmo e consagrar a sua vida em favor do outro. O ponto C diz, uma devoção ao seu cônjuge. O versículo 28, do mesmo texto de Efésios 5, diz, assim também os maridos devem amar suas esposas como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Quando a gente pensa, meus irmãos, em consagrar, em apresentar a nossa vida, a nossa família, ter uma atitude, não uma atitude meramente religiosa, mas uma atitude que entende, como em casa que a gente faz, a gente vai orar na hora da comida, a gente fala, não uma coisa religiosa. Quando eu penso a questão da religiosa, eu lembro de uma criancinha que foi comer na casa do colega, e era cristã, e aí chegou na hora da comida, ela curvou a cabecinha, né, e ficou ali um tempinho calado, e aí o pai do coleguinha achou bem interessante, falou assim, nossa, achei joia o que você fez, o que é que você estava fazendo, só para puxar assunto, né, o que é que você estava fazendo aí? Falou, o quê? Não, agora. Falou, não estava fazendo nada não. Falou, não, agora que a gente estava, antes da gente comer, você fechou o olhinho, você curvou a cabeça, o que você estava fazendo? Aí ele falou, não estava fazendo nada não. Lá em casa a gente, todo momento de refeição a gente faz isso. Na hora da comida, a gente para, fecha o olho, fica um pouquinho parado, aí depois a gente come. Entendeu? Às vezes a gente nem sabe o que a gente está fazendo. Ensinar a ter um momento de devoção, de saber a importância de Deus na nossa vida, que os nossos filhos entendam, que toda a nossa família entenda a importância de Deus, de sermos um povo consagrado ao Senhor, que aquilo que a gente tem em casa é consagrado ao Senhor, para que as coisas nossas tenham valor. Um segundo pilar que eu quero colocar para você, são convicções inegociáveis. Sem uma forte convicção, querido, você poderá ser conduzido para qualquer lugar. Efésios 4:14 diz, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando você não tem uma convicção, a gente estava ouvindo um desses pregadores atuais, e ele tem chamado a atenção, não só ele, mas muitos, sobre o relativismo, não é, que a gente tem vivido.
Então, as pessoas relativizam tudo. Não, não é bem assim, não é? Então, ou seja, cada vez mais difícil da gente encontrar absolutos, não é? Firmeza, no que você crê, no que são os seus valores, em coisas que você acredita, não é? As pessoas, em certo momento, têm até dificuldade. Tenho encontrado jovens que estão indo para a faculdade e têm dificuldade de defender a sua posição. Por quê? Porque quando chega lá, começam a ser expostos. Não sei quantos gostam de assistir filmes bons, né? Essa semana, eu e a minha esposa, nós assistimos um filme, semana passada, daquela série do Deus Não Está Morto. Não sei quantos assistiram, né? Tem o 1, o 2 e o 3. Nós assistimos o 3, que é o próximo capítulo. Deus Não Está Morto, o próximo capítulo. Eu indico para vocês, assistam, se você não assistiu, né? Se não assistiu nenhum, assiste os 3, que vale a pena, tá? Pode assistir o 1, o 2 e o 3. Se já assistiu os 2, assiste esse, que vale a pena. E a história desse último filme, não vou dar o spoiler total para você, mas só para você entender, a temática tem a ver com ensino, né? Como o primeiro tinha, mas um pouco diferente, tá? Falando sobre ensino de casa. E tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje, das escolas interferir na família, né? De querer dirigir os nossos filhos, de querer dar direção. Então, valores. Primeira coisa, precisamos ter algo muito bem definido naquilo que a gente vai fazer. Quanto à nossa família, quanto à nossa dedicação familiar, a disciplina, a nossa devoção. Como dei um exemplo aqui, para mim, abaixo de Deus, a minha família é prioridade. Às vezes a gente fala isso, querido, mas muitas vezes é da boca para fora. Às vezes a gente até fala, não, a minha família é prioridade, mas é só da boca para fora. A gente realmente não pratica isso. Então a gente precisa pensar, né, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer a minha família. Então, eu tenho esse valor em mim. Abaixo de Deus, a minha família é mais importante. A minha família, às vezes eu já falei isso, os irmãos ficam meio assim, mas a minha família é mais importante para mim do que a igreja. A minha família para mim é mais importante do que a igreja. Porque se eu não tiver a minha família, eu não tenho igreja. Então eu preciso entender os valores. E se a gente não estabelecer esses valores que são firmes, inegociáveis, a gente começa a ser levado para todo lado e a gente se perde. Uma outra coisa que a gente precisa levar de forma definida na nossa vida, quanto à nossa fidelidade familiar. Qual é a sua fidelidade quanto a Cristo, quanto à igreja, quanto à chamada de Deus, quanto ao caráter, quanto à honestidade? Qual é o nosso papel como, meus irmãos, existem muitas coisas sérias aqui. A gente passa por situações familiares, onde nós somos provados. Os nossos filhos, netos talvez, ou os nossos vizinhos. Eu de vez em quando eu passo por algumas situações bem interessantes. Eu não sou pastor agente secreto, mas eu também, querido, não saio andando para lá e para cá, falo, pastor João Márcio, eu sou o pastor, eu não falo isso, eu não fico, né? Inclusive eu não me identifico em lugar comum como pastor João Márcio, eu falo o meu nome, né? A não ser que eu estou no contexto de igreja, né? Como eu fui militar, eu estou no quartel, eu me identifico como militar, não é? Mas se eu estou lá no, né? Eu vou,
sargento fulano, né? Ué, ninguém perguntou o que você faz, né? Perguntando seu nome. Mas aquilo ali, o que acontece? A pessoa conversa assim, fala assim, não, pastor. Eu falo, uai, quem te falou que eu sou pastor? Não é? Nunca conversei pessoalmente com essa pessoa, mas ela sabe. Né? Quando eu morava aqui na vilinha, tive alguma situação, né? Nós compramos uma chácara agora recente, e a vizinha de cima, que a gente nunca conversou pessoalmente com ela, tivemos uns contratempos, um cachorro, né? Quem está mais perto de mim sabe, foi traumático, né? Esse cachorro custoso, dando canseira. Mas um dia no socorro do cachorro lá, a vizinha, a mãe chegou e falou assim, não mãe, ele é pastor também. Eu falei, uai, né? No momento da tribulação lá, a vizinha disse, não, ele é pastor. Então às vezes a gente acha que as pessoas não sabem, né? Mas a gente está sendo observado, as pessoas estão observando a nossa vida, aquilo que a gente faz. E quando a gente fala sobre a questão de fidelidade, ou da nossa postura, do que a gente faz, como família, com os meus filhos, com a minha esposa, eu vou ter que manter a minha fidelidade, meus irmãos, com Deus, em casa, com a verdade. Caso contrário, a gente vai colher frutos amargos, quando a gente perde as nossas convicções. Um terceiro ponto interessante aqui, sobre convicção, é em relação ao nosso perdão dos nossos relacionamentos. Se alguém errar, o que a gente vai fazer? O perdão é o caminho. Quem entende isso? Quem entende o que eu estou falando aqui? Alguém errou, cometeu uma falha. Qual é a convicção do nosso coração? O caminho é o perdão. Não tem outra estrada. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, em quantas famílias a gente tem visto confusão, tribulação, briga, facções, aonde que o perdão não tem espaço. Como que a gente vai ter uma família estruturada, abençoada, onde o perdão não está presente? Entenda o seguinte: se alguém errou com você, você não é santo, você não é perfeito. Sabe o que me traz indignação muitas vezes? É o julgamento do erro do outro, como se aquela pessoa que está fazendo o julgamento fosse tão perfeito, como se nunca errou e nunca fosse errar na vida. E quando você ainda entende e fala, olha, pondera sobre o perdão. Eu me lembro, aqui na nossa igreja, situação entre duas irmãs, e que uma irmã, que era tão espiritual, que só Deus pode discipular ela, que ela mesma disse, que só Deus que podia discipular ela. Só que quando ela teve uma situação, que ela precisava perdoar uma irmã, ela falou que não ia perdoar. Pessoa tão espiritual, né? Tão espiritual, que não consegue perdoar o erro do outro. Então não entendeu nada do cristianismo. E a família, e aí eu quero gastar um tempinho aqui com isso, para que você possa ver. Queridos, sabe aquela história que Jesus falou do divórcio? Que aonde que mora o perigo do divórcio? A dureza do coração. Dureza do coração quer dizer, não consegue perdoar. E divórcio é a única coisa que uma pessoa não resolve sozinho. Não tem jeito, meus irmãos. Por isso que muitas situações que eu já envolvi, e às vezes eu escuto
palavras duras sobre isso, falou assim, eu continuo não concordando com o divórcio, mas eu preciso respeitar e clamar pela misericórdia por aqueles que perderam os seus casamentos, porque não tiveram condição. Agora, se eu estou envolvido hoje, e existe possibilidade, está em mim, como diz a palavra de Deus, se eu agir, eu consigo, então se esforce. Se depender de você, se esforce, porque às vezes depende de um, e a pessoa não quebranta, aí você fica lá quase falando, por favor, não quero, não vou, tá, rebenta tudo, acaba, estoura, rebenta toda a família. Depois, passado muito tempo, pois é, se eu pudesse voltar atrás, agora não tem jeito mais. Por que não amoleceu no tempo que tinha que amolecer? Existem outras coisas, essa que eu acabei de falar, são coisas, convicções que a gente precisa fazer. Agora tem outras que a gente não deve fazer. Convicção de coisas que eu não vou fazer na família. Vamos lá. Qual que é a primeira? A respeito da sua linguagem, linguajar. Definir, querido, tipo de linguagem que você não vai usar na sua casa. Entendeu? Quem está entendendo? Não vou usar determinada palavra, não vou usar palavras de baixo calão, não vou. Como é que um cônjuge vai conversar com o outro usando xingamento? Você pode definir, amém? Convicção, você olha, esse tipo de conversa na minha casa não tem. Eu e a minha família não somos perfeitos, muito longe disso. Mas uma coisa que você não vai ver na minha família são xingamentos dentro da minha casa. Meus filhos nunca viram isso e nunca aconteceu isso dentro da minha casa. Eu preciso definir que tipo de linguagem. Estava conversando recentemente com um irmão aqui da igreja, falando, tem pessoas que convertem, mas a língua não converte. Entendeu? E aquilo ali dentro da sua casa, começa a usar palavras que não são palavras benditas, são palavras malditas. Quem está entendendo? Se eu quero ter uma família abençoada, alicerçada, eu tenho que definir, meus irmãos, esse tipo de conversa, esse tipo de palavra, está cortado, está riscado da minha casa. Uma outra coisa, forma de vestir. Agora eu fui pentecostal, hein? Mas, queridos, com todo respeito, quem tem ido em casamento recentemente? Casamento cristão. Miséria e credo, irmãos. Tem algumas irmãzinhas que vai ter que passar de novo do discipulado. É sério. Não dá, meus irmãos. Eu estava recentemente vendo na questão do casamento, que o padre, acredita? Que o padre falou que não ia fazer o casamento, por causa das vestimentas das madrinhas. Falou, não faço. Já pensou o padre? Agora a gente precisa pensar, daqui a pouco, a gente fala, que radicalismo, querido, não estou falando aqui, estou falando de sensualidade. Sabe que tem algumas coisas que não convém. Tem algumas vestimentas que não convém. Vamos riscar. Eu respeito, não tem nada a ver com vestimenta que eu vou falar aqui, né? Mas eu como homem, eu gosto de mulher de cabelos longos.
E a minha esposa, eu meço o cabelo dele toda semana. Brincadeira. Mas, meus irmãos, a minha esposa sabe que eu gosto de cabelo longo. E ela passou a gostar também. Ela fica pegando no meu pé e fala, meu bem, eu vou lá no salão, acho que eu vou tirar 4 dedos. Aí eu nem falo nada. Vai não. Né? Vai não. Então aquela velhinha que fala assim, ela não vai não. Vai não. Mas são coisas, né? Estou tirando a vestimenta fora, né? Isso é uma questão pessoal aqui, né? Questão pessoal. Pode cortar o cabelo do tamanho que você quiser, irmã, né? Mas entre em acordo com o marido também. Às vezes o marido, né? Como eu, gosta de cabelo comprido. Aí a mulher fala, quero saber não. Eu corto, raspo a cabeça. Né? Aí já é rebeldia, né? Mas vestimenta, presta atenção, queridos. Existem muitas vestimentas decentes. Então pense sobre isso. Pense também a respeito das suas atitudes. A forma que a gente age. Se nós somos cristãos, o nosso procedimento tem que ser o quê? Cristão, mãe. Sim ou não? Principalmente aonde? Dentro de casa. Eu sou cristão. Você é cristão. Então, como diria, acho que foi Gandhi que falou isso, falou assim, olha, o problema do cristianismo são os cristãos. O problema do cristianismo são os cristãos. Não é Cristo, não é a palavra, é o povo mesmo. Então, o que a gente precisa pensar é a nossa atitude diária. Não adianta vir para a igreja e fazer cara de santo, não é? Ler a Bíblia não sei quantas vezes. Não adianta. Se você não tiver uma atitude cristã, na primeira oportunidade que você tem, você pisa no tomate. A gente precisa ter uma atitude cristã. Eu preciso agir como cristão. Existem situações, antes de entrar nessa última parte, e a gente vai orar, não queria me alongar hoje, mas eu fiz uma visita essa semana para uma senhora idosa. Foi bem interessante. Uma senhora de 78 anos de idade, mora só, viúva. E ela estava com vontade de conversar. E ela conversou bastante. E depois de algumas horas de conversa, ela virou para mim e falou assim, nossa, você parece um psicólogo. Você escuta a gente. E ela falou. E foi muito interessante, que teve um momento que ela falou assim, agora eu vou falar uma coisa que é segredo. É segredo isso, viu? Posso falar? Pode. Mas sabe uma das coisas que me chamou a atenção nessa conversa com essa senhora? É sobre tudo aquilo que a gente está vendo aqui esse tempo, querido, e falando sobre família. Quando a gente começa a analisar e pensar na vida do ser humano, e ela, sinceramente, ela contou a vida dela praticamente toda, né? Desde criança. E aí você analisa a vida do ser humano, né? E uma senhora que chega a 78 anos de idade, né? Teve filhos. E filhos, até onde dá para entender, bem-sucedidos, com bons empregos. E uma senhora viúva, vivendo só, dizendo que não recebe uma ligação de nenhum dos filhos, que passa necessidade.
de alimento. Aí você escuta, aí você pensa e fala, não é? Eu estou escutando, eu aprendi isso com o Maércio, né? Que a gente escuta um lado da história, a gente sempre tem. Então eu só ouvi um lado da história, então não tive oportunidade de ouvir os filhos, então não sei, né? Mas vamos imaginar, e eu vou ficar só com esse lado aqui, que me fez refletir. O que eu estava vendo, uma senhora, 78 anos, com dificuldade de locomoção, vivendo sozinha, de aluguel. E falando, eu falei com uma das minhas filhas, para ela me ajudar no aluguel. E ela falou que não tem condição de me ajudar. Como eu estou dizendo, né, como situações que essa filha, aparentemente bom emprego e tudo, não sei se não teria condição. Mas e como é que é a nossa vida, meus irmãos? A gente está vivendo, a gente está lutando, a gente está trabalhando, a gente pensa nos filhos, a gente luta, a gente faz. Mas como é que será que a gente está conduzindo a nossa vida? Será que a gente está tendo harmonia? Porque quando você começa a pensar, fala assim, olha, entre aspas, essa desunião não aconteceu assim, ó, tum. Não aconteceu, certeza. A gente não percebe, mas a gente vai se afastando. A gente vai deixando de priorizar algumas coisas. A gente vai priorizando umas coisas mais que outras. A gente vai vivendo a nossa vida. Só que a vida vai chegando, o tempo vai passando, não é? E daqui a pouco, quando a gente acorda, está com 78 anos de idade. Morando sozinho num barracão. Pode ser que não, no caso, né? Alguns aqui, assim, não, eu não chegaria nunca nesse ponto. Deus queira que não. Mas a verdade é que eu refleti bastante sobre isso. Eu pensei muito. Por quê? Porque nós estamos falando de ser humano. E ser humano é ser humano. Sim ou não? Ali está uma senhora sentindo-se desprezada, abandonada. Às vezes a gente sente isso também. Parece que as pessoas não valorizam tanto a gente. Mas o que eu estou fazendo com a minha vida hoje? Não é? Hoje. Você está fazendo o que com a sua vida? O que é importante para você hoje? Uma das coisas que eu estava falando com a minha esposa, a gente estava em Caldas Novas, no encontro de liderança, e uma das coisas que eu falei, que são valores meus, como líder, como pastor dessa igreja. Essa semana atrasada, eu estava falando com a Divina sobre um outro assunto aqui, e eu estava reiterando essa posição que eu tenho. Para mim, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Para mim, o ser humano é mais importante do que coisa, do que tempo, do que cadeira, do que púlpito, do que... Pessoas são mais importantes para mim. Por isso que quando eu vou fazer algum evento na igreja, quando tem alguma coisa, eu falo, olha, vamos lá, querido, vamos. Não, mas isso aqui não pode, né, Gabriela? Tem umas coisas que não pode, tem outras coisas. E eu entendo que a gente tem que ter organização, a gente tem que fazer as coisas bem feitas. Mas, a gente sabe, querido, que as pessoas são mais importantes. Coisa que eu aprendi, o pé é mais importante que o sapato, não é? Não é assim? Então a gente precisa pensar, porque às vezes, escute isso, você está levando a sua vida, valorizando mais o sapato do que o pé. Às vezes os valores das coisas que você está correndo atrás hoje, estão invertidos, e você precisa pensar, você precisa refletir, e talvez reconectar os valores corretos. Vamos lá. Por fim,
Terceiro pilar da comunicação. Você precisa aprender a conversar sem discutir. Quem consegue? Conversar, dialogar, né? Sem discutir. Depende do assunto, né? Dependendo do assunto que joga, já começa a briga. Será que a gente consegue conversar sem discutir? Você deve aprender a discordar sem se zangar. Isso tem a ver com respeito de opinião. Lá em casa, com a minha esposa, ou com os meus filhos, sempre, desde o Giovanni, que era o mais velho, que sempre foi debatedor, né? O Giovanni debatia até para apanhar. Ele não apanhava antes de discutir. Olha que ia apanhar, ele falou, não, para, eu preciso falar. Ah, então pode falar. Aí colocava os argumentos dele tudinho. Tal. Beleza? Beleza. Acabou. Agora você vai apanhar. Na linguagem militar, né? Explica, mas não justifica. Tá bom, vai apanhar assim mesmo. Só que tinha que escutar. Não podia apanhar sem falar. Tá bom, pode falar. Mas uma das coisas que a gente precisa, sabe, é aprender a respeitar a opinião. Porque às vezes, sabe aonde que está a confusão nas comunicações? É porque eu tenho a minha opinião e eu não aceito que o outro tenha opinião contrária à minha. Como assim? É assim, tem que ser assim. Não, mas eu penso diferente. Tá bom. Se a pessoa tem o direito de argumentar, o que a gente não pode é desrespeitar um ao outro, querido. É cair para baixaria, não é? Porque às vezes é um ponto de vista. Como a gente está falando aqui, até mesmo na Igreja de Cristo, nós temos uma frase dos primórdios do nosso movimento da Igreja de Cristo, que diz assim: nos essenciais, unidade. Nas opiniões, liberdade. E em todas as coisas, o amor. No que é essencial, unidade. Nas opiniões, liberdade. Se é opinião, pode ter a sua, tem a minha, e a gente vai seguindo. Mas em todas as coisas, tem que prevalecer o amor. Então, se eu não entendo essa parte, se eu começo a debater e achar que a minha opinião que tem que prevalecer, vai dar confusão e vai dar briga. Ou o outro vai ceder para não ter briga, mas de qualquer maneira a comunicação está quebrada. Já teve naquela situação que diz, não adianta. Com fulano não adianta. Já viu essa expressão? Não adianta. Conversar aqui não adianta. Entendeu? Ou com a fulano não adianta conversar, não adianta. Por quê? Porque a pessoa não respeita. Uma outra coisa, você precisa aprender a falar sem animosidade. Muitas vezes o problema não é o que a gente fala, é como a gente fala. Entendeu? Dependendo da maneira que você fala, você suscita a ira. Dependendo da forma que você fala, você traz calmaria. Eu me lembro que quando a minha esposa passou no concurso, e ela foi fazer a junta médica, e teve um erro lá, e chamaram um povo lá para fazer a junta, e na lista que chamaram, aí a mulher que chamava os nomes, nenhum dos nomes que a mulher chamava não estava lá. E o povo, tudo que estava lá, o nome não estava na lista. E começou a confusão. E a mulher que estava no atendimento, sem sabedoria,
E agora você imagina uma multidão de gente insatisfeita, brigando, e a mulher se levanta lá nervosa e fala assim: ninguém que no nome não está aqui não vai ser atendido. Jogou uma pedra numa caixa de marimbondo, entendeu? E inflamou o negócio assim, falou assim: agora ela apanha. Assim, agora ela apanhou, quer ver? E o povo juntou. Aí apareceu um moreno, um rapaz simpático, e atravessou na frente assim, falou: peraí, espera um pouquinho. Aí todo mundo parou. Ele falou assim: pessoal, olha a atitude dele, ó. Vem aqui comigo, por favor. Aí ele tirou o povo assim, naquele tumulto assim, tinha uma área assim aberta do lado de fora. Ele levou as mulheres tudo lá para fora, ao menos umas 50. Foi trazendo assim, falou assim: vem cá. Aí quando chegou lá, falou assim: olha, primeira coisa que ele falou: fique todo mundo tranquilo, todo mundo vai ser atendido aqui hoje. Aí as mulheres fez assim, ó: então tá bom, agora sim, não é? A outra lá dentro ia apanhar, entendeu? Ia levar uma surra. Mas aquele rapaz foi sábio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes, querido, é a maneira. Às vezes a confusão é instaurada em casa pela forma de falar. A pessoa não sabe falar, é uma forma agressiva, não é? Tem as maneiras de falar. Existe várias maneiras de você falar a mesma coisa. Como eu costumo dizer, inclusive a palavra de Deus. Até mesmo a palavra de Deus, ela pode ser usada de forma equivocada. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é igual a diferença entre rapadura e tijolo. Se você pegar um tijolo e jogar numa pessoa, causa um estrago, não é? Se você jogar uma rapadura também, vai causar o mesmo estrago. Qual a diferença do tijolo e da rapadura? A rapadura tem sabor, ela é doce. Essa é a diferença. Entendeu? Então a palavra de Deus, ela pode ser usada como tijolo e como rapadura. Isso depende da sabedoria de quem usa. Então você pode falar a mesma coisa de forma diferente. Então não é o que você fala, é a maneira que você expressa. Dependendo da maneira que você expressa, você vai trazer confusão para dentro da sua casa. Dependendo da maneira que você falar, você vai trazer paz para dentro da sua casa. E por fim, sobre o que a gente precisa falar? Quem é casado? A gente precisa falar de assuntos que a esposa gosta. Qual o assunto que você gosta, meu bem? Muitos. De vez em quando, você pega a mulher empolgada, né? E com os assuntos, tudo. Aí eu chego e vou, e eu navego na maionese, né? Não entendo nada do que está falando lá, mas eu estou empolgando junto, né? É mais ou menos isso. O maridão também, mulheres. Quando o marido começa com aqueles assuntos nada a ver para você, né? Fala assim: nossa, meu Deus, né? Que assunto mais da moral, né? Aceita o assunto, conversa, dialoga também. E fale de assuntos também que Deus gosta. Amém? Traga assuntos para a conversa que tem a ver com as coisas de Deus. Se a gente não aprender a conversar, a refletir em coisas boas, e aí eu vou fazer um parêntese aqui, e a gente já vai orar, tá? Chamar já a Carla aqui, a gente vai. Mas entenda, isso é mais para as mulheres, porque as mulheres não têm dificuldade para conversar, para falar, na maioria das vezes. Os homens têm mais dificuldade. Mas sabe uma coisa interessante? Igual, eu estou morando aqui perto da igreja agora.
Mas você passa ali no sábado, no domingo, tem um botequinho aqui onde que era a padaria 1º de Maio, né, pastor? Nosso vizinho ali. Rapaz, mas tem umas 300.000 pessoas ali, naquele boteco. E a maioria da minha idade, um pouquinho mais velho que eu. E sentado lá, e pensa um assunto que não acaba. Sentado e conversando e batendo papo. Sabe o que é interessante? Provavelmente esses cidadãos não conversam em casa com a mulher. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque não tem assunto, não conversam entre si. Se for conversar, vai brigar, aí o marido sai e vai para o boteco. Porque aí vai tomar uma, vai conversar com os amigos, né? Pensa os amigos preciosos do boteco. Pensa os assuntos preciosos que tem. E está toda hora lá, querendo sentar lá e conversar. Por quê? Porque não tem esse ambiente em casa. Então eu queria muito que você entendesse que não tem lugar melhor para a gente conversar do que em família. Os nossos filhos, pais que têm filhos aí, adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Se você não conversa com eles, eles vão conversar com outras pessoas. Então nós precisamos, meus irmãos, aprender. Nós precisamos semear dentro da nossa casa. Tem casal que passa a semana toda sem trocar uma palavra. Eu participei de um encontro da igreja presbiteriana, chamava Renovar. Nem sei se existe ainda, né? Nós fomos convidados, eu e a pastora. E eu nunca esqueço, porque lá tinha os momentos. Aí tinha um momento que o casal pegava cada casal e separava e colocava num canto, falava assim: agora você vai ter 40 minutos para conversar com seu cônjuge. Só vocês dois. Irmãos, era muito engraçado. Tinha alguns casais que sentavam lá e a gente ficava observando, né? Aí o camarada sentava na cadeira, ele olhava para o céu, ele olhava para cá, para lá, olhava no relógio. Quantos minutos? 3. 40 minutos? 40 minutos. Ele pegava um pedacinho de pau, ficava o pauzinho rabiscando para lá e para cá no chão. E eu ficava olhando aquilo lá e falava assim: meu Deus do céu, pensa tribulação, 40 minutos, junto com a esposa, vai ter que ficar 40 minutos conversando. Eu penso que tinha alguns casais lá que queriam morrer. Não, arruma outra coisa, que tem mais sem graça isso aqui, né? Por quê? Porque não conversa, querido. Não conversa em casa, não tem tempo junto, não tem intimidade. Entendeu? Casamento vem para cá, vai para lá, trabalha o dia todo, chega em casa, vai ser doido, come, dorme, amanhã sai de novo, vai para lá, vai para cá, passa a semana toda, não troca uma palavra. A não ser quando precisa de alguma coisa, briga, xinga, fala não sei o quê, briga com o menino, e briga no trânsito, mas sentar para conversar, para ter um tempo, não tem. E depois a gente pensa, não é? Eu e a minha esposa, nós fizemos 30 anos de casado agora, no final do ano passado, fizemos uma viagem. Na verdade, nós fizemos 2 viagens. Nós fomos, primeiras 2 viagens que nós fizemos, depois de casados, com filhos, sozinhos, 30 anos depois. Só nós dois, porque sempre com um filho junto, entendeu? Sozinho, nunca mais. Aí nós fizemos 2 viagens, fomos para Gramado e para Caldas Novas, só nós dois. Pensa que trem bom, coisa maravilhosa. Mas eu sei de alguns casais que ia ter dificuldade com isso, de ficar sozinho.
os dois. Então eu queria que a gente pensasse, pense, cultive. Então pense nesses pilares, são coisas simples, consagração da sua casa, ter tempo com Deus, junto com a família. Pense em coisas que você precisa fazer, coisas que você precisa colocar como convicção plena na sua casa, coisas que você precisa riscar da sua casa e tirar. Sabe uma coisa que, quando uma pessoa casa, ou ela está casando, ou ela está casada, e eu estou lutando com... Sabe que é uma coisa que você precisa riscar da sua cabeça? Separação. Riscar. Sabe o que é isso? É dizer, olha, separação para mim não é opção. Aconteça o que acontecer, eu não vou separar. Risco. Tiro isso da minha... Porque tem casamento que começou agora, tem uma semana de casado, dá uma confusãozinha, uai, então vamos separar, uai, vai, então você não quer não? Está satisfeito não? Então vamos largar. Tem 2 semanas de casado, entendeu? Aí o diabo vai e pega aquela palavra, então agora vai, e vai infernizar e vai colocar. Se você não colocar isso como parte dentro da sua casa, assim, ó, isso não existe aqui, nem possibilidade, pode falar qualquer coisa, menos essa possibilidade de separação. Família é bênção, meus irmãos. Nós não somos perfeitos, entendeu? Não somos perfeitos. O ser humano é complicado, é difícil, mas se a gente estiver com Deus, a gente consegue. Se Jesus Cristo estiver com a gente no barco, a gente vai. Se tiver quebrantamento, se tiver humildade no nosso coração, a gente vai, a gente consegue romper. E que você ficasse de pé, a gente vai orar. E que você curvasse a sua cabeça. Eu não sei se nesse tempo todo que nós ministramos aqui, alguma dessas palavras mexeu com você, chamou a sua atenção. Sabe, de situações, de princípios que precisam ser colocados, perigos que talvez você, a sua casa tenha corrido. Eu queria desafiar você nessa noite a se colocar diante do Senhor, a colocar a sua família diante do Senhor. Se tem tido alguma atitude errada mesmo, peça perdão para Deus.